Bom dia, meus queridos amigos e irmãos da fé, boa tarde ou até mesmo boa noite. Depende da hora e lugar em que você for ver e assistir esse vídeo. Que a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja sempre dentro do meu, do teu e dos nossos corações. Pessoal, recebi algumas informações ontem, né, a respeito, primeiramente, da volta do irmão Jarbas de Paraibuna, eu acho que é o nome correto, e do irmão Nourival Zanelato, eu acho que esse é o nome do irmão, da região de Carapicuíba, eu acho que ele é. Que ficaram muito tempo afastados do ministério, mas eu não sei quantos anos, mas foram mais de 10 anos cada um deles. E alguns irmãos me mandaram, né? Alguns irmãos que apoiam bastante a congregação e alguns irmãos que já têm uma mente mais aberta e um senso crítico mais aguçado. Minha opinião a respeito disso. Louvado seja Deus, irmãos, que eles foram reconduzidos ao ministério. Eu fico muito feliz. Eu não sei o que eles cometeram. Não sei se era para demorar o tanto que demorou para reconduzi-los ao ministério. Porque eu não estou ciente, não tenho profundidade do caso, do que fez eles saírem do ministério. Louvado seja Deus. Então, eu elogio os irmãos que reconduziram a volta desses irmãos ao ministério. Espero que deem todo o suporte e apoio, que a Irmandade venha dar todo o suporte e apoio também. Eu só espero, irmãos, porque um desses irmãos que é da região de Carapicuíba, né, que isso não seja uma cortina de fumaça para tentar apaziguar um pouco o que foi feito com o irmão Ricardo, né? Eu só espero que não seja isso. Não estou falando que é. Eu espero que não seja isso, tá, Ministério do Braz? Porque um caso é um caso, outro caso é outro caso, tá bom? Então eu espero que não seja isso. Na minha opinião, o irmão Ricardo deve ser reanalisado no ministério, tá? Ah, mas ele fez uma carta de renúncia. Fez uma carta de renúncia porque ele ficou revoltado com o que aconteceu. Na minha opinião, ele deve estar na frente desse novo projeto, junto com outros, não só ele, né? Junto com o Kleber Paixão, com o Renan, que já está, com o Rafa, que já está, com o Ricardo, eu acho que da Suíça, que já está, com o Luiz Carlos, que já está. Eu acho assim, irmãos, minha opinião. A congregação, ela acaba retirando as pessoas que pensam diferente. Quando, na verdade, pensar diferente, irmãos, é o que faz a igreja crescer. A unidade tem que estar em Cristo. Mas o pensamento, a divergência teológica, ela é saudável na igreja. Para que nem homem venha se intituir, irmãos, o dono da verdade. O Senhor mesmo, irmãos, na Bíblia, cita em vários relatos, quando o homem, principalmente Salomão, que era um homem muito sábio, ele estava se exaltando, né? Achou que a sabedoria vinha dele. Ele não tinha inimigos, porque ele fazia casamento, né, irmãos? Políticos, casavam com filhos de reis, filhos de rainhas, né? Suas concubinas eram políticas. O Senhor, a Bíblia fala que o Senhor suscitou inimigos, né? Como Jeroboão, né? Foi um dos inimigos que depois veio trazer problema pro filho dele, Reboão. Então, meus irmãos, eu sim, irmãos, vamos falar corretamente, irmãos da CCB, o LC, outros irmãos, vocês cometeram uma injustiça com o irmão Ricardo. Eu não estou defendendo a pessoa do Ricardo, estou defendendo o caso, a forma com que foi conduzido. Eu acho que vocês atiram as pessoas no lixo sem menos, por muito pouco. Divergir de vocês não é pecado. Nenhum homem, irmãos, ele pode ser mente única de uma igreja. E eu vou citar depois o caso Paulo Júnior, antes do final desse vídeo. Então, irmãos, um conselho para os irmãos do Braz. Reconduzam o Ricardo ao ministério e coloquem ele junto com esses irmãos para conduzir esta confissão de fé da congregação. Isso é o correto a se fazer. O irmão Ricardo é um dos homens que mais entende de Bíblia, irmãos, na congregação, do que eu tenho notícia, pelo menos do que eu conheço. E eu conheço bastante gente, irmãos, dessa área de teólogos na congregação, tá? Fiz parte de vários grupos que me adicionaram. Então, é um conselho que eu dou para vocês, irmãos, para o bem da instituição, tá? Vamos deixar, irmãos, as contendas de lado, as diferenças de lado, por um bem maior, que é a denominação. Esse é o meu conselho. Como eu fiz isso, irmãos, quando eu voltei a congregar na congregação. Por um bem maior, por estar junto com a Irmandade, eu deixei a minha mágoa, as ofensas a qual fui ofendido, as infundadas acusações em que fui acusadas,
eu larguei mão de tudo isso para estar junto com os irmãos de novo. Então é o meu conselho para vocês, para os irmãos do Braz, com todo o amor. Eu sei que muitos aí não gostam de mim, porque eu falei algumas coisas. Tudo que eu falei, irmãos, foram verdades. Tá? Eu não acusei ninguém, não fiz ilações para ninguém, eu fiz conjecturas. Então, se os irmãos analisarem bem os vídeos, vão ver, irmãos, que eu citei a verdade, eu citei as escrituras. Em momento nenhum eu quis ofender ninguém. Então, meu conselho para vocês, irmãos, voltem ao irmão Ricardo. Irmão Ricardo, seja mais humilde, tem hora para falar, tem hora para ficar quieto. Tá? Aceita de volta a sua recondução ao ministério. Nós não somos voz única, nós não temos o conhecimento geral, temos que ouvir uns os outros, isso faz parte de uma comunidade da igreja. Tenho recebido hoje diversas mensagens do pastor Paulo Júnior, acabei de assistir o vídeo dele, um vídeo que me mandaram, de uma análise, e depois eu fui assistir o vídeo original dele, ele saindo do ministério. Paulo Júnior falou que ele tomou uma postura que não era de um irmão correto, que ele não foi um irmão, ele foi um irmão que agrediu muita igreja, que ele castigou muita igreja, que isso não é uma conduta de um homem de Deus. E ele foi confrontado pelos ministros da sua igreja, da igreja em que ele era o principal nome. E ele falou, ele confessando com a boca dele, que ele tentou, irmãos, dissuadir o ministério. Tentou manipulá-lo. Ele mesmo falou, Paulo Júnior. Então os parabéns para essa igreja do Paulo Júnior, que tem um ministério que confrontou o seu líder, a principal estrela. Tá? Parabéns, irmãos. É isso que nós temos que fazer uns com os outros. Confrontarmos. Para que a pessoa caia em si sobre o que ela está fazendo. E não julgar e condenar. Não. Tem que haver, irmãos, um discipulado. E o Paulo Júnior, que falou que não é nenhum teólogo, né? Resolveu sair do ministério, né? Dar um tempo para a família. E estudar também, fazer uma teologia para que ele possa conduzir melhor a igreja com conhecimento também. E muita gente da congregação comemorando isso, me mandaram vídeo, olha aí, ele falou mal da congregação. O que tem? Ele fala mal da instituição. O Senhor Jesus não falou a gente amar a instituição. Amai a tua instituição como você ama a si mesmo. Não, o Senhor mandou nós amarmos os nossos irmãos, como nós amamos a nós mesmos. Irmãos, eu vejo vocês defendendo a instituição com unhas e dentes, vocês não defendem os nossos irmãos. O Ricardo mesmo ontem estava pregando, vocês estavam elogiando, estava no canal de vocês, estavam postando as palavras dele. No outro dia ele saiu da congregação e já não prestava mais. Aconteceu isso comigo, irmãos. Minha casa vivia lotada de irmãos. Foi eu sair do ministério, acabou. Então, irmãos, cadê o amor? O Senhor Jesus falou pra gente amar o nosso irmão, não a nossa denominação. Vocês defendem com unhas e dentes o nome de uma denominação que vocês nem sabem o que acontece lá dentro. Muitos de vocês nunca foi do ministério, nunca tiveram uma intimidade lá dentro. Vocês não sabem o que acontece lá dentro. Então eu tiro o chapéu pelo pastor Paulo Júnior, agora irmão Paulo Júnior. Foi homem. Poucos reconhecem o erro como ele reconheceu. Eu não sei o tanto de confronto que ele teve com o ministério da igreja dele. Só sei que ele reconheceu o erro, irmãos. E é isso que o Senhor espera de nós. Davi foi o homem segundo o coração de Deus, porque quando ele foi confrontado do pecado, ele assumiu a bronca. Diferente de Adão, que jogou a culpa em Eva, que jogou a culpa na serpente. Todos nós vamos pecar, irmãos. Somos pecadores, temos a essência de Adão dentro de nós. Em momento ou outro, mesmo tendo a mente de Cristo, irmãos, nós damos lado às vezes à semente adâmica, a carnalidade. E quando nós formos confrontados, sejamos humildes para admitir, como o pastor Paulo Júnior. Ele mesmo disse que tinha uma postura arrogante, prepotente. Dava para ver nos vídeos deles. Mas um homem, irmãos, falando desse jeito, a forma com que ele entregou o ministério, irmãos, mostra que ele era um pastor. Que ele caiu em si, que ele estava fazendo errado, ou que ele vai tentar melhorar. E por que nós não podemos seguir o exemplo? E agora vocês estão comemorando a queda do Paulo Júnior. Irmão, esse sentimento que vocês têm, alguns ex-CCB, canais pró-CCB, não é de Deus. Não é de Deus, irmãos. Porque Davi, presta atenção, o homem segundo o coração de Deus. Por que ele era o homem segundo o coração de Deus? Porque ele não se alegrava com a derrota de ninguém. Foi perseguido por Saul por anos, teve que esconder. Teve que esconder em cidades, teve que esconder em caverna, como a caverna de Adulão. E quando Saul pereceu na guerra, irmãos, o mensageiro veio trazer a coroa com felicidade, com alegria para Davi. Davi falou, por que você está alegre? O nosso líder, o nosso rei morreu, matou o mensageiro.
Ele estava triste, irmãos. Mesmo Saul sendo seu perseguidor. Ele falou, hoje é um dia triste para Israel. E ele, quando teve a oportunidade, não tocou, irmãos, no rei de Israel, no ungido de Deus. Isso é o homem segundo o coração de Deus, que ele não se alegra com a queda de ninguém. Você, canal ProCCB, se alegrando com a queda do Paulo Júnior, mostra que você nunca foi um cristão. Diferente dele, que cometeu o erro, foi confrontado, tentou manipular o ministério da sua igreja, mas caiu em si no seu pecado, se arrependeu. Um homem famoso, porque o Paulo Júnior era famoso na internet. Ele está deixando muito dinheiro, porque ele é um homem conhecido aqui no canal, no YouTube, na plataforma, nas redes sociais, com muitos seguidores. Tira o chapéu para a igreja dele, para o ministério dessa igreja, acho que é a igreja do Calvário. Tira o chapéu, né? Porque praticamente era o homem mais famoso da igreja. De ter tirado, de ter confrontado, não tirado, mas confrontado. Tira o chapéu para o Paulo Júnior por admitir o seu pecado quando confrontado intimamente. E isso não é alegria, irmãos. Alegria no ato dele, porque o Paulo Júnior demonstrou ser um cristão confessando os seus pecados. Coisa que muitos líderes da congregação não fizeram. E veja que ele, segundo ele mesmo, entregou porque ele estava sendo muito duro com a igreja. Estava sendo sem misericórdia. Coisa que muitos anciões da congregação fazem quando tiram a liberdade simplesmente porque a pessoa não concorda com eles. Isso é um tapa na cara. Vocês, ProCCB, que estão se alegrando com a queda do Paulo Júnior, ele deu um tapa na cara de muitos dos seus líderes, que são verdadeiros ditadores nas regiões por aí. Mas vocês só enxergam o que querem. Vocês têm a visão turva por uma denominação, por um fanatismo. Então, parabéns ao agora nosso irmão Paulo Júnior, que ele venha se fortalecer na graça, venha fazer os seus estudos, venha ser discipulado, como ele mesmo disse que vai fazer. Tá? Eu já falei, quando o meu irmão mostra arrependimento, ele tenta mudar, eu jamais vou criticar, irmãos. Nenhum de nós devemos estender a mão. Isso é evangelho, irmãos, é estender a mão para o pecador. É isso que Cristo fez quando ele estendeu a mão para publicanos, para prostitutas. Mas recusou de dar a mão, irmãos, para religiosos, que gostavam de acusar, sendo que eles mesmos, irmãos, tinham uma trave no olho. Então é de se pensar, irmãos. É de se raciocinar. Você que está comemorando aí, vergonha de você. Vergonha. Tá? Nós temos, irmãos, que ser confrontados. Primeiro, nós mesmos, dentro de nós, fazendo uma análise diária e pedir perdão para Deus por sermos, irmãos, pecadores, muitas das vezes. E quando confrontado por pessoas que estão vendo que nós não estamos bem, nós temos que, irmãos, fazer uma reflexão, como Davi foi quando confrontado por Natã, ele fez uma reflexão e viu que ele estava errado. Por isso que ele é o homem segundo o coração de Deus. Por essas atitudes. Essa atitude do mensageiro que veio trazer a coroa para ele, trazendo a novidade da morte de Saul, alegre, né? E Davi o matou. E a atitude, irmãos, de quando foi confrontado, já sendo rei, por Natã, pelo pecado que tinha cometido com Betseba, ele, irmãos, bateu no peito e falou, eu realmente pequei contra Deus. É isso que vocês não entendem. Não há pecado, irmãos, não há tamanho de pecado que não há perdão quando houver arrependimento sincero. Tá bom? A congregação, nesse caso do Zanelato e nesse caso do irmão de Paraibuna. Irmãos, o pecado de tirar a liberdade, que é o pecado eclesiástico, que é o pecado para você meditar, ele não pode ser de 10, 20 anos, irmãos. Quando a pessoa realmente se arrependeu, você observa, passa 1, 2, 3 anos, a pessoa realmente se arrependeu, ele tem que ser reconduzido. Porque muitas pessoas, irmãos, esperam 10 anos, mas muitas pessoas tiram as suas vidas, saem do evangelho. Ah, mas se ele está fazendo isso é porque ele não está preparado. Quem está preparado, irmãos? Nós estamos sendo preparados diariamente pelo Espírito Santo. Isso se chama conversão. Sendo modelado pelo Espírito Santo, que é a mente de Cristo em nós, diariamente aparecer cada dia mais com o Mestre. Nenhum de nós estamos preparados a nada, irmãos. Hoje eu estou aqui, pode ser que amanhã não esteja. Ah, irmão Tiago, mas a salvação é pela... Não, irmão, a salvação é pela graça. Mas a salvação, ela está condicionada, sempre esteve. Sede-me fiel até a morte, dar-te-é a coroa de vida eterna. Jesus ensinando lá na igreja de Apocalipse para João. Nós temos que ser fiel, irmãos, ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus colocou uma aliança de noivado na nossa mão, dizendo, olha, eu vou lá no céu preparar lugar para vocês.
Quando estiver prontinho, eu vou vir buscar vocês. Nós temos um noivado. O noivo foi lá preparar a casa, irmãos, como um casamento judaico. Era assim que funcionava. Quando ele preparava a casa, ele ia lá e buscava a noiva. Mas nós estamos condicionados, irmãos. Nós estamos condicionados. A salvação nos é garantida. Se nós estivermos em Cristo. Simples assim. Ah, mas é por obras? Não, irmão. Só que as obras se manifestam em uma pessoa que realmente ela é convertida. Uma pessoa que ela tem a mente do Espírito Santo não significa que ela não vai pecar. Significa que a sua mente entrará em confronto consigo mesmo quando peca. Entendeu? Você vai ter uma mente que vai te dizer, ó, não faça isso, você vai errar perante Deus. Uma mente que te acusa do seu pecado dentro de você. Essa é a diferença de quem tem Cristo e de quem não tem. Muitas das vezes nós não vamos conseguir, irmãos, suplantar o nosso desejo carnal, a nossa semente adâmica. Mas, irmãos, se nós confessarmos as nossas faltas a Cristo e nos arrependermos, Ele cobre em nós uma multidão de pecado. Se vocês verdadeiramente se arrepender, né, e pedir perdão ao Pai em meu nome, eu vos cubro com o meu sangue. Isso é intercessão, irmãos. A salvação não é por obras, mas ela está condicionada. Se vós... Não era assim que o Senhor fez desde o princípio? Se vocês andarem sobre os meus estatutos, eu estarei convosco. Quando eles saíam do estatuto de Deus, entravam na idolatria, o Senhor vinha e trazia a repreensão. Eles ficavam escravos de outro povo. Aí, quando eles se arrependiam, o Senhor dava vitória para eles de novo. Como o próprio Senhor disse, se vocês se arrependerem, se eu lançar uma maldição a uma cidade e essa cidade se arrepender, eu retiro a maldição. Deus, mano, volta atrás. Tudo que o Senhor quer, irmãos, de nós é um quebrantamento do nosso ego. O Senhor quer de nós honestidade, sinceridade. Agora o irmão Salvador fez um vídeo lá, deu uns conselhos muito bons, né? Nós estamos salvos, irmãos, pelo sangue de Cristo, mas nós apostatamos, irmãos. Apostatar é deixar de seguir a Cristo. Ou o Senhor Jesus mesmo falou que no final as pessoas chegariam, mas Senhor, eu confessava o teu nome, eu fiz boas obras na terra, apartai-vos de mim que não vos conheço, vocês cometeram iniquidades, vocês se enganaram a vocês mesmos. Então existem pessoas, irmãos, que batizaram no nome de Cristo, confessaram a Cristo, mas as suas atitudes não são a de Cristo. É isso que o Paulo Júnior estava falando. A salvação não é por obras. Ela não depende das nossas obras, irmãos. Só que um salvo produz obras, é algo natural. Então, irmãos, vim aqui fazer um vídeo, estou nas minhas férias aqui com minhas crianças, eles saíram para dar uma volta. E eu resolvi fazer esse vídeo, me mandaram um vídeo do Paulo Júnior. O Paulo Júnior está de parabéns. Não é porque ele fez aquele vídeo contra a congregação, aqui no tempo eu critiquei. Não acho que... vou falar uma coisa bem certa para vocês. Se você saiu da congregação, você está em uma outra igreja, você abriu uma igreja, não critique a congregação, porque isso é antiético. Se você está de pastor em uma outra igreja, ou está de auxiliar de pastor, ou tem um cargo, e você fica falando mal na congregação, o que dá a entender que você quer tirar os membros da congregação para levar para a tua igreja. Isso é antiético, irmãos. Tudo nos é lícito, nós podemos tudo, mas nem tudo nos convém, mas nem tudo é certo. É um conselho, tá? Da minha parte. Você saiu da igreja? Vai viver a tua vida. Se dedique àquela igreja como você se dedicou à congregação. As igrejas vão errar, irmãos. Todas as igrejas têm erros, têm erros graves. Nenhuma igreja é a igreja correta. Todas as igrejas têm heresia, irmãos. Todas. Tá? Agora, se você sai de uma igreja, você abriu uma outra igreja, você fala mal da congregação para tirar os membros, para levar para tua igreja, isso é desonestidade. É a minha opinião, tá? Eu não sou dono da verdade, não. Fica a dica aí, que eu tô observando um movimento que tá ressurgindo aí no meio do canal, tá? A congregação, ela não é só coisa ruim, irmãos. Não é. Então deixo aqui para vocês esse vídeo, minha família chegou. Espero que todos nós venhamos a reflexionar na palavra de Deus. Então a todos vocês que vão ver e assistir esse vídeo, que a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja sempre dentro do meu, do teu e dos nossos corações. Grande abraço. Tchau, tchau.